A depressão que impediu Lovecraft de se formar na escola levou-o ao isolamento. Fugindo da convivência com outras pessoas, encontrou refúgio na companhia dos livros. Assim, o interesse por escritores e poetas do século XIX e anteriores influenciaram Lovecraft na leitura e escrita, principalmente de poemas. Sua educação e erudição, que remete ao cavalheirismo dos séculos passados, tornaram-no um homem culto, porém um tanto retrógrado comparado à sociedade da época. Durante sua juventude, H.P. Lovecraft viveu debruçado nos livros, principalmente os de assuntos astronômicos e poemas, que o levaram a começar a escrever suas próprias poesias, inspirado por seus poetas favoritos, além das populares revistas pulps, que traziam contos e noveletas que tratavam dos assuntos que Lovecraft mais adorava. Durante esse período, ele teria vivido uma relação pouco saudável com a sua mãe, que ainda era traumatizada com a morte do marido, e acabou desenvolvendo uma relação de amor e ódio com o filho, alternando entre cuidados extremamente excessivos e sucessivas negligências. Tais atitudes remetem ao pequeno Lovecraft, que ainda com seus 3 anos de idade era descrito como feio e disforme por sua mãe quando falava sobre ele para outras pessoas, enquanto que era protegido por ela para que não se machucasse ou ficasse doente. Foi entre esses altos e baixos de sua vida pessoal em que Lovecraft escreveu suas 2 primeiras obras ficcionais autorais, A Besta na Caverna, quando tinha apenas 15 anos, e O Alquimista, aos 18 anos de idade. Mesmo não tendo conseguido se formar no ensino médio, Lovecraft constantemente frequentava, ainda que não oficialmente, a Brown University, o qual era avidamente assíduo na biblioteca, enquanto mantinha um bom relacionamento e amigáveis debates com professores e alunos da universidade. O vasto conhecimento nas áreas científicas, aliado aos parcos recursos financeiros, lentamente moldaram pensamentos xenofóbicos e racistas em Lovecraft, que o influenciou na escrita de um de seus primeiros poemas não autopublicados, lançado em um jornal local, chamado Providence em 2000 d.C., aos seus 22 anos de idade. O poema vislumbrava um futuro onde pessoas de descendência inglesa eram deslocados por imigrantes. Com um pensamento mais crítico e analítico sobre as obras literárias que apreciava, acabou se irritando com as fracas histórias de um certo Fred Jackson, da revista pulp Argosy. Jackson posteriormente seria responsável pelos roteiros de mais de 50 filmes produzidos em Hollywood, cuja profissão de roteirista só foi possível graças aos sucessos de suas obras literárias. Lovecraft escreveu cartas com crítica ao autor dos contos, citando suas obras como triviais, efeminadas e, em alguns lugares, grosseiras, despertando a animosidade dos fãs de Jackson. Assim, Lovecraft passou a escrever constantemente para a coluna de cartas da revista, despertando o interesse de Edward F. Dess, presidente da United Amateur Press Association, a Associação Unida de Imprensa Amadora, conhecida como UAPA, do qual faziam parte inúmeros escritores amadores de todo o país, que publicavam suas obras nas revistas pulp. Dess convidou Lovecraft a se juntar na associação em 1914, onde somente com 24 anos passou a publicar 13 edições de seu próprio periódico, The Conservative, ou Conservador. Os impressos foram publicados entre os anos 1915 e 1923, enquanto enviava também uma grande quantidade de poemas e ensaios para outros jornais. Pouco tempo depois, Lovecraft tornou-se, ainda que por um breve período de tempo, presidente e editor oficial da UAPA, salvando-o de uma possível reclusão improdutiva. Em uma carta enviada a um amigo, Lovecraft diz: "Em 1914, quando a mão amigável do amadorismo se estendeu para mim, eu estava tão próximo do estado de vegetação quanto qualquer animal. Com o advento da Associação Unida, ganhei uma renovação de vida, um senso renovado da existência como sendo algo mais do que um peso supérfluo, e encontrei uma esfera na qual podia sentir que meus esforços não eram totalmente fúteis. Pela primeira vez,
pude imaginar que minhas investidas desajeitadas no campo da arte eram um pouco mais do que gritos débeis perdidos no mundo indiferente. Assim, nascia o brilhante escritor Howard Phillips Lovecraft. No próximo vídeo, Lovecraft escreve seus primeiros sucessos, mas sofre pela perda de sua mãe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe este trabalho que orgulhosamente explora a vida e obra deste grande escritor. Obrigado.